não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Ora, se é assim, então é evidente que só sobraram os pequenos mistérios. Não é isso? Todo mundo do que o Guénon chama de esoterismo no Ocidente está limitado aos pequenos mistérios. Portanto, as chamadas iniciações reais e não sacerdotais. Isso aí o Guénon explica no livro Autoridade Espiritual e Poder Temporal, que existem, vamos dizer, as iniciações reais para a casta real, casta kshatriya, como se diz na Índia, tá certo? Que são iniciações de pequenos mistérios. Por quê? Porque a casta real é que vai governar este mundo aqui, tá certo? E existem as iniciações sacerdotais que são para abrir o caminho para o mundo além, né? A eternidade, o destino eterno do ser humano. Ora, nós vimos o seguinte, na aula passada eu expliquei que os sacramentos cristãos são notoriamente iniciações e são iniciações de grandes mistérios, porque ela, desde o batismo, elas se destinam a quê? A divinização do homem, a sua conversão, a transformação no próprio Deus, de maneira que a presença do indivíduo neste mundo seja a presença do próprio Deus. O que se manifesta, às vezes, vamos dizer, pelo fato de que o indivíduo porta os estigmas de Cristo. Né? A Ana Catarina Emmerich tinha nas mãos, né, no tronco, no lugar onde Cristo foi ferido, e na testa, os estigmas da coroa de espinhos. Tá certo? E ela é a mulher que descreve assim, visões desde a criação do mundo, e tudo com uma exatidão tão grande que foi baseado nela que os indivíduos conseguiram localizar onde ficava a casa da Virgem Maria. Esses dois casos de visionárias, vamos dizer, que são repetidamente confirmadas pela pesquisa histórica, ela e Maria Valtorta, da Itália, né? Ana Catarina Emmerich era uma monja do século XVIII, justamente o século do Iluminismo, onde toda a igreja estava sendo destruída e a própria ordem religiosa a que ela pertencia foi destruída, e Ana Catarina Emmerich tinha muito pouca cultura, ela não podia ter estudado nada disso, e além disso se tornou inválida logo quando foi jovem, passou o resto da vida, né, na cama. E ela ditava as suas visões a um poeta chamado Clemens Brentano, que era um homem famoso na época. O Brentano largou toda a vida literária para ficar secretariando ali a Ana Catarina Emmerich, tá certo? Então, você vê que você está claramente diante de um processo de divinização do ser humano. Então, isso é iniciação sacerdotal no mais alto grau. Mais especificamente, no próprio ato da ordenação sacerdotal, o que se diz para o novo sacerdote, o ordenando? Se diz aquilo que está na Bíblia: tu és sacerdos in aeternum secundum ordinem Melquisedeque. Tu és sacerdote por toda a eternidade, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é Melquisedeque? Melquisedeque é um indivíduo que fez um rito com o pão e o vinho, mas bem muito tempo antes do advento do nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Para Abraão. Então ele deu a iniciação sacerdotal a Abraão. E é esta mesma iniciação que é passada de geração em geração aos sacerdotes que são ordenados. Ora, existe um outro fenômeno que o próprio Guénon explica, que nenhum rito iniciático tem um efeito automático imediato. Tá certo? Vamos dizer, o rito iniciático é como depositar um dinheiro numa conta bancária, mas se você não sabe que o dinheiro está lá e onde fica o banco, você nunca vai pegar aquilo.
Então existe uma série, vamos dizer, de práticas e deveres, por assim dizer, disciplinares, morais, espirituais, que o indivíduo tem de continuar seguindo para efetivar aquela possibilidade. Deveres que, se forem cumpridos sem a iniciação, não vão funcionar de maneira alguma. Então, se funcionar, pode haver, vamos dizer, o que às vezes acontece, o próprio Guénon reconhece, é uma iniciação recebida diretamente de fonte que ele chama não humana. É o caso do Emmanuel Segatacha, daquele menino de Ruanda, que viu Deus, ele diz, o próprio Jesus Cristo o batizou. Mas o próprio Jesus Cristo disse, olha, eu já batizei você, mas de qualquer modo você vai lá na igreja para, vamos dizer, oficializar o negócio. Será que o batismo dado pelo próprio Jesus Cristo não vale? Claro que vale. Vale muito mais do que o outro. Tá certo? Mas perante os seres humanos, eles precisam ver você ser batizado para confirmar que está batizado. Tá certo? Então existe a possibilidade desta iniciação direta por fontes não humanas. Mas acontece que a iniciação, uma vez recebida, se ela não é realizada ao longo da vida, quer dizer, se o indivíduo não vai tomando posse das suas novas possibilidades espirituais de uma maneira séria, devotada e sistemática, isso pode destruir a vida dele e pode enlouquecê-lo completamente. Às vezes, o simples fato do indivíduo ter acesso a essa informação pode ter esse efeito. Eu ainda me lembro do curso que o meu professor de artes marciais, Michel Weber, deu na então Escola Júpiter, onde no primeiro dia ele disse, olha, a simples revelação da existência disso aqui pode desestruturar e destruir muitas vidas. Então você tome cuidado com isso, não estão brincando. Tá certo? Então, por exemplo, eu passar essa informação, falou, olha, se você foi batizado, né, você recebeu uma iniciação de grandes mistérios, meu filho. E isso quer dizer, como afirma o padre Juan González Arintero, nesses dois livros maravilhosos, Questões Místicas e La Evolución Mística, né, o destino de todo católico batizado é completar a sua trajetória espiritual até o ponto onde ele é conscientemente dirigido pelo Espírito Santo, né? Coisa que nós, os fiéis comuns, tá certo? Também somos dirigidos, mas inconscientemente. Ou seja, de vez em quando você pode ter um vislumbre daquilo, mas ser dirigido conscientemente e constantemente pelo Espírito Santo é o próprio processo da divinização, tá certo? E, sobretudo, se você recebeu a sua iniciação sacerdotal e você não está levando a coisa a sério, meu filho, isso vai virar o contrário, vai virar uma contra-iniciação, mas não vai ficar assim. Quer dizer, a iniciação é, por definição, a abertura de possibilidades espirituais que naturalmente não são acessíveis ao ser humano, só sobrenaturalmente. Agora, quando vemos as iniciações maçônicas, são todas iniciações de pequenos mistérios. Você pega todo aquele simbolismo geométrico, aritmético, alquímico, etc, etc. Tudo isso é o quê? É o simbolismo que estava nas catedrais. Você olha no chão, nas paredes da coisa da catedral, está tudo lá. Tá certo? Então, uma catedral é um tratado de alquimia. De o que é a alquimia? Né? Existem vários níveis de alquimia. Tá certo? Por exemplo, uma questão que as pessoas sempre colocam, o que é a tal da matéria-prima alquímica, né? Os alquimistas sempre dizem, esta matéria-prima é a coisa mais misteriosa e ao mesmo tempo a mais óbvia, a mais rara e ao mesmo tempo a mais acessível. Ela simplesmente está em toda parte. Então, o que é a matéria-prima da alquimia? Ela não é uma matéria, meu Deus do céu, ela é qualquer coisa que sirva de ponto de partida para o processo da transmutação. Qualquer coisa. Pode ser um pedaço de terra, pode ser um metal, tá certo? Pode ser uma população, pode ser uma sociedade, pode ser qualquer coisa. De onde se vê que os procedimentos alquímicos, eles descrevem desde a transmutação de metais até a transmutação da alma humana, quer dizer, da alma após a queda, na forma definitiva da alma eterna. Ela descreve desde isso até a transmutação de metais realmente. É um processo material. Tá certo? Ora, mas é evidente que o que é símbolo do quê? É a transformação da alma que é símbolo dos metais ou os metais que são símbolos da alma? Então, toda aquela alquimia que está
gravada na arquitetura dos templos, tá certo? Ela não passa de uma imagem da suprema alquimia, que é o quê? A divinização do homem, meu Deus do céu. O que não quer dizer que as outras alquimias não existam, né? A alquimia dos meios, vocês leem o livro do Armand Barbeau, o L'Or du Millésime Matin, o Ouro da Milésima Manhã, vocês vão ver que esse processo realmente ele existe, tá certo? Eu conheci pessoas que se dedicavam, assim, tinham um laboratório e estavam lá empenhadas nessa coisa e chegavam a realizar certas fases da obra, tá certo? Nunca chegaram até o fim, evidentemente, mas estavam se aproximando, o que já prova a possibilidade teórica. Mas a transmutação do chumbo em ouro, ela é que é um símbolo, né? O que é você transformar um metal num outro metal que você só vai poder gastar durante a vida, com a transformação de uma alma condenada à segunda morte numa alma que vai sobreviver para sempre? É um nada, evidentemente. Então está havendo uma curiosa inversão. Quer dizer, quando você diz que o esoterismo de iniciações de ofícios é o verdadeiro esoterismo ocidental e que a religião católica é apenas um exoterismo, você está invertendo tudo. Esses esoterismos todos aqui são apenas símbolos em relação, vamos dizer, ao grande processo da divinização da alma. Não é isso? Se você observar, fala, bom, a maçonaria também fala em iniciações sacerdotais, mas tem um problema, aqui tem esse livro, Daniel Berezniak, O Senso da Iniciação Sacerdotal. Ele descreve os ritos da iniciação sacerdotal. São todos ritos de pequenos mistérios, meu Deus do céu. Ele só está dizendo sacerdotal. Então, não é. Isso quer dizer que a iniciação maçônica dará acesso a você a mistérios cósmicos que para o vulgo são absolutamente inacessíveis. Tá certo? Um deles é o uso da própria sociedade humana como matéria-prima da transformação, o processo solve et coagula. Você vai ver que no mundo todas as revoluções e golpes de Estado seguem essa fórmula alquímica, né? Você primeiro usa o fator dissolvente, que é o mercúrio, tá certo? Depois você joga ali o enxofre, que é a substância fixadora, e você obtém o quê? O sal, que é a nova forma, tá certo? Isso é universal, tá certo? E não existe nenhum sujeito maçom acima de um certo nível de iniciação e de QI que não saiba que o processo político mundial inteiro é isto. É assim que se faz as revoluções, golpes de Estado, etc. Todos sabem que é isto, né? Agora, veja, a maçonaria é um negócio, é um tipo de sociedade tão peculiar que a possibilidade de você ficar louco e começar a desenvolver teorias da conspiração quando estuda isso é muito grande. Porque é uma forma de ação tão sutil, tão disseminada e tão onipresente que você só pode explicar aquilo por um poder quase divino ou demoníaco, tá certo? Quando não é. É o mistério da forma, meu Deus do céu. A forma que se impregna na própria sociedade e a torna semelhante a ela. Agora, muito bem, você não gosta do Estado laico moderno? Tá, muito bem. O que você tem para botar no lugar dele? Se você falar Estado cristão, é muito bonito falar, só que me mostra um projeto viável de Estado cristão. Por exemplo, como é que o Estado cristão vai fazer para resolver o problema de católicos e protestantes? Mas não foi justamente a briga de católicos e protestantes que gerou o Estado laico moderno? Foi. E continuamos assim até hoje. Quer dizer, o fato de você não gostar de uma coisa não quer dizer que você tem uma solução para ela. Então, há muito tempo, o problema do Estado cristão deixou de ser considerado seriamente. Não é isso? Então, veja que até certo ponto é possível um Estado cristão multiconfessional. É possível por quê? Porque existe o exemplo da Rússia. A Rússia sempre teve grandes populações muçulmanas que nunca tiveram o menor conflito com o Tsar. Quer dizer que isso aconteceu. Qual era a legislação que fundamentava isso? Não tenho a menor ideia, ninguém estudou isso até hoje. Mas é um dos mistérios da história. Como é que conseguiram fazer isso? Por outro lado, nós sabemos que durante boa parte da Idade Média, o lugar mais seguro para os judeus era Roma, porque estavam sob proteção direta do Papa. Então eu pergunto, meu Deus, como é que o Papa não conseguiu estender a mesma proteção a toda a cristandade?
Era só em Roma que eles tinham isso. Viajar 200 quilômetros ele estava em risco de vida, né? Então isso quer dizer que resolver este problema não é fácil, não é isso? Então a presença residual ou atávica, tá certo, de velhos ódios grupais, raciais, etc., é um dos fatores constantes na história. Eu mesmo, vamos dizer, na aula do COF, a última, eu mencionei, vamos dizer, o caso as marcas que o famoso caso Dreyfus deixou na mente da esquerda e da direita francesa, né? Então, nesse confronto, se perfilaram de um lado os adeptos das Forças Armadas, cultores das Forças Armadas, portanto, patriotas, nacionalistas, etc., e do outro lado, os adeptos do que eles chamavam de direitos humanos, direito do indivíduo, né? Então, e a briga ali foi feia, e isso se impregnou tão fundo na mente francesa que nos anos que antecederam a Segunda Guerra, vamos dizer, os judeus ainda ressentidos com a direita que havia perseguido o capitão Dreyfus, apoiaram as políticas democratas, republicanas e socialistas que estavam desarmando a França e que possibilitaram, portanto, a invasão alemã, que depois mandou todos os judeus para o campo de concentração. Você vê então que o ressentimento, que vem de uma outra época, ele pode se impregnar na mente de uma população ao ponto de ela não ver o que está acontecendo, porque ela só entende o que está acontecendo nos termos do que aconteceu. Não é isso? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.